Boa noite, meus irmãos. Eu pedi perdão para vocês porque realmente teve um atraso aí na postagem do vídeo, porque nós tivemos uns probleminhas com os equipamentos aqui, tá? Mas vamos iniciar nossa pregação. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, né? Relacionado com o que nós estamos vivendo agora, né? Vamos falar sobre a casa de Deus e o que é que essa expressão significa, o que é que significa tudo isso. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é o significado disso, né? A casa de Deus. O que é que significa a casa de Deus para você? Muitas vezes nós confundimos o que é a casa de Deus. A casa é um lugar, é uma morada, né? É uma residência, é um lar, né? E quando nós falamos a casa de Deus, nós estamos nos referindo principalmente ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou e que habita em nós, tá? Então, nós precisamos entender isso direitinho. Com relação ao que significava no passado, vamos ver um pouquinho, né? Para o contexto judaico, a casa de Deus representava o templo. E a casa de Deus representava, de certa forma, as sinagogas, né? No relação ao templo, vamos nos lembrar que primeiro que Davi foi quem construiu o primeiro templo do Senhor, né? Primeiro o Senhor determinou para Moisés que fosse constituído o tabernáculo, e o tabernáculo era uma estrutura toda montada conforme Deus havia orientado, uma estrutura móvel, né? E pela primeira vez Davi quis que a casa, que o tabernáculo fosse um local fixo, né? Para que Deus tabernaculasse, né? Convivesse conosco de forma fixa. Deus não queria isso e ele fala para Davi que não queria, mas Davi queria fazer o templo e Deus permitiu que fosse feito o templo. Veio Davi, veio Salomão, o templo depois foi destruído, né? E aí depois da sua destruição no exílio, né? Na destruição de Jerusalém, a primeira vez com a destruição através dos povos que estavam ali em volta, principalmente no caso a Babilônia, eles foram exilados e o templo foi destruído. O templo foi destruído, depois reconstruído por Herodes, né? Herodes reconstrói o templo e o templo volta a ser destruído aproximadamente 60 anos depois, né? Aproximadamente 60 anos depois, 70 anos depois. No ano 70, né, o templo é destruído. E eles tinham o hábito de seguir ao templo uma vez por ano, pelo menos o judeu tinha que ir ao templo para poder fazer as suas obrigações religiosas. Mas durante o tempo do exílio foi estabelecido, pela falta do templo, a instituição das sinagogas, né, que eram as escolas para os meninos, para as crianças, né? Principalmente até os 12 anos, né? E depois desse tempo eles começaram a ter esse hábito de se reunir em sinagogas, que reuniam aproximadamente 10 famílias, né? Lideradas por uma família. Bom, aí se criou esse hábito e fez-se então uma correlação de habitação do Senhor. Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nunca disse para poder fazer templo. Assim como Deus não falou para fazer templo, né, para Davi, falou para Moisés para fazer o tabernáculo, mas não fazer templo. Dessa mesma forma, Jesus não falou nada para poder fazer templo. Na verdade, ele fala sobre o templo, a habitação do Espírito nos nossos próprios corpos, né? E baseado nisso que a gente tem que começar a entender
que realmente nós não precisamos de um templo para adorar, um templo para orar e um templo para aprender ou ensinar. Muitas vezes nós buscamos no templo, entre aspas, na igreja, né, um local para poder, em primeiro lugar, nós podermos orar. Em segundo lugar, para nós podermos adorar. E em terceiro lugar, para podermos aprender a palavra. Tá? Mas o que a palavra nos diz a respeito disso? Ela diz assim em João 4,21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Bom, então a palavra nos diz que o templo de Deus somos nós, né? Nós somos a casa de Deus. Algumas igrejas podem ser locais de adoração em conjunto, de oração em conjunto, de estudo em conjunto, mas o templo, a casa de Deus verdadeira, somos nós, né? E se assim não for, de nada adianta nós frequentarmos os templos, né? O lugar de adoração são todos os lugares. E como é que nós adoramos? Como é que nós devemos adorar? Nós devemos adorar em espírito e em verdade, né? Adorar não é louvar. Adorar não é somente você ir cantar hinos, você dar glórias, etc. Adorar, na verdade, em primeiro lugar, deve ser um processo de entrega da sua vida para Deus. O que Deus quer de você é um coração contrito. O que Deus quer de você é transformação na sua vida. O que Deus quer de você é que você ilumine a vida dos outros através da sua, que você siga o modelo dele, né? Então essa é a verdadeira adoração. Adorar em espírito e em verdade. Não se prostrar, mas virar as costas depois da prostração e continuar fazendo aquilo que você fazia antes, aquilo que você era antes de se entregar ao Senhor Jesus. Então você não entregou a sua vida para Ele, né? Lugar de oração são todos os lugares. O próprio Senhor fala em Mateus 6, né, no Sermão do Monte, que nós devemos orar e nos comunicar com Deus em secreto, né? É claro que na igreja nós podemos nos comunicar através das orações de intercessão, através, né, do clamor. É claro que isso não é uma coisa errada. Porém, a principal comunicação que Deus quer de nós é aquela em secreto, é aquela íntima. Porque se não houver essa íntima, não adianta haver as outras. Não adianta haver as outras comunicações, as outras orações. A oração de intercessão não vai adiantar de nada se você não tiver intimidade com Deus. A oração de clamor não vai adiantar de nada se você não tiver intimidade com Deus. E se você não tiver intimidade com Deus, você não vai entender os propósitos dele, né? Então, é diferente você querer, às vezes, procurar um lugar específico para orar e uma maneira específica para orar, quando a Bíblia já fala qual é a maneira específica que você deve orar. E nós agora que estamos passando por esse momento que está difícil, porque nós estamos enclausurados, né, nas nossas casas, que momento muito bom para poder orar a Deus, para poder nos encontrar com Ele, já que nós tivemos que obrigatoriamente parar as nossas vidas, sair do nosso ritmo frenético, louco, no qual nós não temos tempo para nada, né? Não temos tempo para as pessoas, não temos tempo para nós, não temos tempo para nada, e dizemos também que não temos tempo para Deus.
Então, esse é um momento em que nós podemos aproveitar esse momento para estreitar essa intimidade com Deus. Estreite a sua intimidade com Deus através da oração, através do convívio, através do estudo da palavra. Né? E falando de estudo, também é outro ponto importante, né? Que o ensino e o aprendizado da palavra, ele não deve ser buscado somente na igreja. É claro que a igreja é o local onde você vai buscar os líderes, os mestres, as pessoas que podem ensinar a palavra. Mas o ensino, o aprendizado da palavra principalmente, ele pode ser feito dentro de casa. Se tiver uma boa Bíblia, uma Bíblia de linguagem acessível, que você possa entender, né? Você vai estar trabalhando com isso para que isso possa estar lhe edificando cada dia. Quanto mais você lê, mais você aprende, ouça, vai ouvir, pesquisar sobre algum assunto referente a um texto que você está querendo olhar, o que você leu, o que achou interessante, né? Manda uma mensagem para o seu pastor e pergunta: pastor, isso, aquilo, como é que é isso, né? Então, um grande momento, uma grande oportunidade de aprender, mas também uma grande oportunidade de ensinar, porque nós aprendemos não para poder ficar para nós. Tudo que nós aprendemos porque nós temos necessidade de ensinar. Porque o chamado que Deus nos faz é para ensinar, é para iluminar, é para levar a mensagem dele, não para retermos a mensagem dele nos nossos corações tão somente. Porque quando nós retemos a mensagem de Deus no nosso coração, ela é tão grande que ela necessita transbordar. Ela tem que sair de nós. Mas se ela não estiver transbordando, se a palavra de Deus dentro de nós não estiver transbordando, é porque nós não enchemos o nosso copo suficientemente. Então nós precisamos encher o nosso copo suficientemente, viver essa palavra, e aí transbordando nós temos necessidade de ensinar. Mesmo aquilo que você tem pouco, mesmo aquilo que você ainda não tem muito para dar, mas você pode dar para os seus filhos, você pode dar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para a sua família, porque aquilo que você aprende verdadeiramente no fundo do seu coração, você pode transmitir. E quanto mais você aprender, mais você vai poder transmitir a palavra também de Deus para as outras pessoas. Espero que isso tenha colocado no seu coração a necessidade de rever a sua maneira, a maneira com que você está vendo esse momento de reclusão, esse momento de afastamento, de isolamento. Não adianta você se isolar socialmente e continuar isolado dentro de casa, não falar com sua família, continuar no WhatsApp, continuar no Facebook, somente para poder ficar um de um lado, outro do outro no telefone e ninguém se falar. Agora você tem mais tempo. E agora você tem a obrigação de ler uma Bíblia, ler um livro, assistir um vídeo da igreja, assistir uma música, ouvir uma música, edificar sua vida e transformar sua vida. Quem sabe você não estava precisando desse momento para poder fazer isso? Eu estava. Então, eu espero que você também esteja precisando disso, porque Deus supre as nossas necessidades e nós precisamos entender os planos de Deus para nós, e todos os planos de Deus são bons. Amém? Que Deus abençoe vocês e a igreja toda e a família representada, e que a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.